Paz e a graça, igreja, amém? Louvado é o nome de Jesus. É impossível a gente, como que eu vou dizer isso? O tempo que nós estamos vivendo como igreja é um tempo muito bom, sabe? É um tempo muito produtivo, porque às vezes eu indagava a minha esposa, até mesmo meu líder, né? Conversava com os outros pastores, com o Rafão aqui e tal. A gente via muitas coisas acontecendo em livros, em histórias, né? De Deus visitar uma nação, uma igreja, um povo, e aquilo ali queima o coração da gente. E eu sinto que Deus, Ele está dando para a gente sinais que Ele quer fazer isso no nosso meio. Nós passamos um período de santa convocação com muito jejum, com muita oração, com muita renúncia. As noites aqui da santa convocação foram noites, assim, tremendas. A gente chegou num turno, tinha um outro turno antes da gente, um tanto de gente chorando, um tanto de gente buscando o Senhor, e a gente ia embora, a turma que chegava continuava no mesmo choro, continuava no mesmo quebrantamento, no mesmo clamor, e a gente sente que Deus está querendo falar com a gente. A gente sente que Deus está querendo mudar esse lugar aqui. E não é só a igreja que a gente congrega, a Igreja Batista Monte Sinai. É uma unção para sair fora dessas quatro paredes. Para tocar Severina, Landi, 1, 2 e os confins, Pedra Branca. E o Senhor está falando conosco de uma forma muito íntima. Deus tem levantado homens aqui para trazer a palavra do Senhor sem fermento. A palavra do Senhor do jeito que ela tem que ser pregada. E Rafael até falou hoje, a gente não tem muito falado sobre bênção. E é engraçado que quando a gente falava muito de bênção, me desculpe a expressão, parece que a igreja estava esvaziando. Quando nós começamos a falar de quem é Deus, do que Ele está querendo, a igreja está voltando a encher. Nós estamos indo no caminho certo. Você me desculpa, mas vamos lá. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 19. Aleluias. O texto que parou para nós na Santa Convocação foi um texto, quem não está envolvido dentro do ambiente parece que não vai entender, mas quando nós começamos a ver o ambiente que Deus está fazendo no nosso meio, não tem como não entender. Se a gente olhar o capítulo 18, vai falar sobre sacerdócio. Vai falar dos deveres do sacerdócio. Vai falar de como o sacerdócio de Israel funcionava. E nós entendemos que o Senhor, através dos líderes da igreja, falou através da pastora, através dos outros pastores, através das reuniões, sobre o sacerdócio. E no capítulo depois vai falar da guerra. Mas antes aqui, ele falou em Deuteronômio 19. Eu queria ler com vocês, não vou ler todo, mas até o versículo de número 10. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas,
3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás um caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque, para cortar lenha, manejando com impulso o machado, para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou os teus pais, e te der toda a terra que te prometeu, desde que guardares de todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, mandando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Amém? Precioso Deus e Pai, a palavra é tua. O ambiente que nós estamos aqui é um ambiente a qual o Senhor comprou com teu sangue. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está nos levando para um caminho. E esse caminho, Senhor, não tem outro caminho a não ser o caminho a qual o Senhor escolheu para a tua igreja, Senhor. E nós nos submetemos a Ele. Fala conosco em nome de Jesus. Nos ajuda a entender o tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, a entender que cada uma pessoa é importante para esse trabalho maravilhoso a qual o Senhor está fazendo no nosso meio. Deus, desde já eu te agradeço e oro a Ti, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amém, irmãos? Irmãos, o texto que nós lemos, quando o Senhor teu Deus desraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas. Quando o Senhor fala com a nação de Israel, desse povo que ele ia desapossar, essa nação era uma nação terrível. Não era uma nação, era várias nações. Nações essas que foi derivada de Cã, né? Nações que vieram ali de Cã. Eu queria que você colocasse no livro de Gênesis, no capítulo de número 10, por gentileza. Gênesis 10. E estas gerações dos filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. 10, versos de número 6. Os filhos de Cã, Cush, Mirzaim, Put e Canaã. Esse Mirzaim, o nome dele transliterado é Egito. Egito. Então essas nações que vieram de Cã foram nações que povoaram parte do Egito, e são nações que estavam sempre em confronto com a nação de Israel. E essas nações eram nações terríveis. Deles nasceram os filisteus. Se nós voltarmos um pouco à memória, nós vamos entender que havia na nação filisteia uma princesa, a princesa Filisteia. Essa princesa Filisteia foi uma que fez uma trama que vazou os olhos de um homem de Deus chamado Sansão. Eles tinham o costume de vazar os olhos das pessoas, tirar a visão das pessoas. Era essa nação que Deus falou que ia tirar diante do povo de Israel.
Se nós voltarmos à memória, nós vamos entender também que havia dentro da nação dos filisteus um grande homem chamado quem? Golias, que afrontava o exército do Deus vivo. É dessa tribo, é desse povo. Se a gente volta também à memória, a gente vai entender que havia um povo ali, o povo dos amonitas, não era propriamente ligado aos filisteus, mas era daquela mesma turma. E qual que era o costume deles? Quando eles adentravam dentro de uma nação, eles pegaram as mulheres grávidas e rasgavam a barriga das mulheres grávidas para que o feto caísse no chão para morrer. Nações terríveis. E essas nações são nações que envolvia de tal forma e sempre se levantava contra a nação de Israel. E quando nós falamos do Egito, para nós essas nações simbolizam o quê? O mundo. O mundo, ele sempre vai querer vazar os olhos do cristão para fazer com que o cristão perca a direção. Ele sempre vai colocar medo na vida do cristão, como Golias. E sempre eles vão querer abortar os nossos sonhos, abortar aquilo que está dentro do nosso espírito. Quando nós entendemos por que Deus está falando conosco aqui, é porque o Senhor está querendo que nós avancemos. Foi Deus que disse que ia tirar essas nações diante do povo de Israel. Se Deus então estava dizendo que ia tirar essas nações da frente de Israel, para quê? Para que o povo de Israel se estabelecesse no lugar aonde ele estiveram. Hoje eu não estou dizendo para você que nós estamos no contexto da nação de Israel, mas hoje nós estamos no contexto de igreja. Aquilo que o mundo tem produzido nesse ambiente, aquilo que o mundo tem produzido neste lugar, aquilo que o mundo tem produzido para vazar os olhos dos nossos irmãos, para colocar medo dos nossos irmãos, para abortar os sonhos dos nossos irmãos, o Senhor está dizendo que vai desapossar os inimigos para que a igreja do Senhor se estabeleça. O reino do Senhor. E ele falou assim, olha, no capítulo de Deuteronômio 19, as cidades e a casa. A cidade e a casa dentro dessa posse. Cidade e casa dentro deste ambiente de conquista de Deus. E o que é esse ambiente? O que é essa posse? É o reino de Deus. E eu te pergunto, nós estamos preparados para entregar essa cidade ao reino de Deus? Nós estamos preparados para entregar a nossa casa dentro do reino de Deus? É isso que está falando. E se nós não estivermos preparados, eu quero dizer para você, se prepara, porque Deus vai entregar essa região para nós, em nome de Jesus. Você está disposto a entregar a tua casa para o reino de Deus? Nós perdemos a nossa vontade quando a nossa casa está em disposição do reino. Nós não andamos de qualquer forma, nós andamos agora fazendo aquilo que o rei quer. Aquilo que foi traçado pelo Senhor e chegou aos nossos corações como a nação sacerdotal. Os sacerdotes não faziam aquilo que eles queriam. Os sacerdotes faziam aquilo que Deus mandou eles fazerem. E foi essa visão do sacerdócio que fez com que Deus começasse a agir. Se nós estamos buscando andar na presença do Senhor, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, Deus do lado de lá, da outra parte, Ele começa a mover ao nosso favor. O crescimento que o Senhor tem nos chamado, em Deuteronômio 19, depois da santa convocação, é porque Ele quer estabelecer algo poderoso aqui nesse lugar. E cada pessoa aqui desse lugar é importante para esse ministério, para esse tempo, para essa chamada do Senhor. Logo em seguida, o Senhor fala uma coisa muito interessante.
3 cidades separarás, Deuteronômio 19, 2. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. O interessante é que o Senhor, quando a nação começou a invadir a nação desses outros povos, Deus dando terras para a nação de Israel, para avançar, para expandir, para crescer. Logo o Senhor fala uma coisa interessante, falou assim, ó, prepara terras no meio aí dessas conquistas, chamada lugar de refúgio. Esse lugar de refúgio é algo muito interessante. O Senhor, lá em Números, no capítulo 35, ele fala também, 35, 14, ele fala dessa cidade de refúgio. Cidade de refúgio é como se eu e você estivermos trabalhando, e na medida que nós estivermos trabalhando, o texto vai dizer depois um machado, mas o machado escapa, e eu sem querer, eu te atinjo ou você me atinge, e acontece uma morte ali. A pessoa que morreu, ela tem um parente, e esse parente tem o direito de vingar a morte daquela pessoa. Então a pessoa que matou, que é o homicida, que assassinou, ele tinha que ter próximo dele uma cidade de refúgio, um lugar que ele corria e se refugiava lá. Lá naquele lugar tinha um sacerdote, tudo está envolvido o sacerdote, e lá ele ficava. Mas não é porque Deus estabeleceu aquilo para, tipo assim, acoitar algo que ele fez de errado. Ele ia para aquela cidade de refúgio, e poderia ser que ele tivesse 2 ou 3 testemunhas para lhe falar o que aconteceu. Não, realmente ele estava trabalhando. Realmente os dois estavam trabalhando, e nessa caminhada o machado soltou do cabo e acertou o seu amigo e ele morreu. E aí ele veio para essa cidade de refúgio e está aqui. Mas não foi de propósito. Não foi por querer. Foi um acidente do percurso. Só que o texto que fala conosco aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Em Deuteronômio 5, Deuteronômio no capítulo 19, verso 5. Como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha. Entrar dentro do bosque para cortar lenha com o seu irmão. Quando nós entendemos que Deus deu uma ordem para a nação de Israel crescer e expandir, não só territorialmente, mas espiritualmente, o Senhor tem nos chamado a isso também. O Senhor tem nos chamado a expandir, a crescer, a entrar dentro desse ambiente para cortar lenha. O que era cortar lenha naquele tempo? Eles cortavam lenha com o intuito de abrir o terreno para construir casas, para edificar casas. E precisava de cortar as lenhas, precisava de derrubar as árvores para avançar. Precisava de derrubar as árvores para avançar. E nós também temos que cortar lenha para fazer o reino do Senhor crescer. A cada um de nós, o Senhor deu uma ferramenta. Essa ferramenta é o ministério que você tem. Essa ferramenta é algo que Deus te deu e que você pode usar dentro deste reino. Mas aí nós estamos juntos. A minha vontade de avançar é grande. Eu estou batendo o machado com muita força. Eu estou batendo o machado para querer fazer o reino do Senhor avançar. E no meio dessa caminhada pode correr o risco da minha ferramenta te machucar. Ou da sua me machucar.
E muitas vezes a morte não é física, muitas vezes a morte, às vezes, é com palavras. Segundo o que João fala, até com ódio nós matamos os irmãos. Mas está na caminhada, está para fazer o reino crescer, está na intenção de fazer a coisa caminhar, a coisa se expandir. E que nós temos que entender que muitas vezes a ferramenta que nós usamos como ministério, ela precisa de estar bem amolada. Porque se a ferramenta espiritual que Deus nos dá, se ela não estiver bem amolada, muitas vezes nós queremos colocar força demais no braço. Nós queremos usar a carne. Nós queremos usar o nosso intelecto humano, a nossa razão humana, o nosso pitaquinho humano. Mas quando nós entendemos que Deus nos deu uma ferramenta, cada um de nós aqui temos uma ferramenta. Cada um de nós aqui, Deus chamou para usar essa ferramenta. Eu não sei qual é a sua ferramenta. Eu não sei qual é a ferramenta que o Espírito de Deus colocou dentro de você. Eu não sei que quando você louva, algo acontece, as cadeias quebram. Eu não sei se Deus te deu uma ferramenta de mestre. Eu não sei se Deus te deu uma ferramenta para o ministério pastoral ou para o ministério profético. Eu não sei qual a ferramenta que Deus te deu, se é uma ferramenta apostólica, mas Ele te deu uma ferramenta. Ele te deu algo para que nós cresçamos esse reino do Senhor para estabelecer aqui nesse lugar. E muitas vezes nessa vontade de fazermos este reino crescer, uma ferramenta tromba com a outra. Uma ferramenta não está amolada o suficiente. Uma ferramenta não está produzindo aquilo que ela precisa de produzir. E tem que usar força demais. Usando a força demais, o cabo sai, a ferramenta sai, só fica o cabo na mão. Com um cabo nós batemos, só fazemos barulho. Com um cabo nós batemos, mas não há corte. O Senhor está dizendo para nós, para a gente deixar as coisas que são nossas opiniões, nossas carnais, e começar a usar as ferramentas que Deus tem dado para cada um de nós. Mateus no capítulo 3, por gentileza, versos de número 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Por gentileza, 3:9. 3:9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. 11, por gentileza. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Quando João Batista disse isso, ele estava referindo ao ministério que Deus deu para ele. Quando João Batista falou que o machado estava colocado na raiz, ele estava dizendo, o ministério que Deus me deu é um ministério de arrependimento. É um ministério para dizer para o povo que se arrependa. Se arrependa por quê? Porque o Senhor está vindo aí com o reino dele. Porque o Senhor está estabelecendo o seu reino. Quando nós entendemos que o machado é um ministério, quando nós entendemos que o machado é um ministério que Deus colocou na nossa mão para fazer o reino de Deus expandir, para fazer homens e mulheres se arrependerem, para fazer homens e mulheres voltarem para o Senhor. Todo ministério tem uma função, todo ministério tem uma função, e essa função é a expansão do reino, é a edificação do reino, é a trazer
essa ideia que o homem, a mulher, esse sistema, não o sistema, mas as pessoas que estão na nossa volta, as pessoas que estão no nosso cotidiano, elas têm que se arrepender. Era esse o ministério de João Batista. Era esse o ministério a qual todos nós temos. Eu não sei se o seu ministério é apenas de cantar, louvar a Deus. Mas dentro desse chamado, dentro desse ministério, Deus levanta você para também quebrantar corações. Para falar os corações das pessoas. E o interessante é que, quando nós entendemos que Deus está nos chamando para avançarmos. Deus está nos chamando para avançarmos. E nesse avanço nós temos que derrubar árvores. Nesse avanço nós temos que fazer esse ministério crescer. Não o ministério da igreja só Monte Sinai, mas o reino de Deus. O reino de Deus. O Senhor está nos chamando para entender o propósito dEle aqui nesse lugar. E quando nós adentramos dentro da floresta para fazer esse ambiente crescer, muitas vezes nós temos aí uma infelicidade de às vezes machucar o irmão, ferir o irmão. E as cidades de refúgio, ela tem esse objetivo. As cidades de refúgio têm esse objetivo, o objetivo do perdão. O objetivo do perdão. Se nós vamos avançar como Deus falou que vai fazer a gente avançar, Ele colocou cidades de refúgio, próximas umas das outras. As cidades de refúgio não podiam ficar longe. O perdão tem que estar próximo do nosso coração. O perdão tem que estar próximo da nossa vida. Se o irmão te ferir, não deixa aquilo se transformar num ódio. Pelo contrário, volta para a cidade de refúgio, volta para a cidade que tem graça, que tem perdão, e restaura a comunhão para poder derrubar árvores e continuar fazendo o ministério crescer. O interessante é que essas cidades de refúgio, elas ficavam próximas do Jordão. Ficava próximas do Jordão. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 7, por gentileza. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á, segundas Reis, por gentileza, espera aí, 6, 2 Reis 6, capítulo de 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar que habitemos. Respondeu ele: ide. E disse um: serve-te, direis com os teus servos, e ele tomou, eu irei. Ele tornou, eu irei. E foi com ele, chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estende ele a mão, e o tomou. Eles estavam com a intenção de expandir o lugar, de fazer o lugar crescer. Mas no meio da caminhada, cortando as árvores, um machado caiu na água. Às vezes o machado cai na água porque ele não está firme como deveria estar. A ferramenta não está preparada como deveria estar preparada. E o martelo e o machado é algo muito interessante. Ele precisa de estar afiado para que
o trabalho venha estar com êxito. Uma vez eu trabalhei num restaurante, lá na Praça Raul Soares, chamado Hi-Fi. E eu trabalhei lá uns 7 meses, mais ou menos. E a dona do restaurante, uma dona chamada Rosilda, ela sempre ficava falando com a gente, né, para a gente passar o bife direitinho, abaixar o fogo, porque os clientes estavam reclamando que o bife estava ficando duro e tal. E a gente fazia tudo que ela mandava. Colocava um pouquinho de água no bife, virava de um lado, virava de outro, abaixava o fogo, abafava para ver se cozinhava. Levava para o cliente falava assim, o bife está meio duro e tal, tal. Aí um dia a gente chegou um pouco mais cedo para lavar a cozinha, e aí a gente foi fazer os bifes lá e tal. Eu fiz os meus processos, e sentei lá, isso era num sábado, a gente lavava a cozinha no sábado à tarde. E aí eu fui comer o bife, realmente estava difícil de comer o bife. Passava a faca no bife, quem disse que aquela faca cortava? Mas sabe o que eu entendi e vi? Que não era o bife, era a faca que estava cega. Passava a faca para lá e para cá, não cortava o bife. E depois eu falei com ela, dona Rosilda, bem, a senhora falou dos bifes, mas eu acho que essas facas da senhora não dá muito boa também não. Só tinha que dar uma melhorada nessas facas. Ela correu lá no Mercado Central, que era próximo ali, e comprou um tanto de faca. Irmão, você passava a faca no bife assim, ó, o bife só faltava dividir em 4 pedaços de cada passada. Ou seja, não era o bife que estava com problema. Quem estava com problema era a faca. Tem coisas na nossa vida que nós não estamos conseguindo resolver. Não é porque nós não somos capazes de resolver. É porque a ferramenta que o Senhor nos deu, ela não está afiada. Ela não está cortando como deveria cortar. Eu trabalho no Ministério Atalaia, junto com os irmãos. E a gente teve um trabalho muito difícil, o André prova, a Miriam, outros que foram lá, muito difícil o Ministério Atalaia. Mas nós resolvemos pagar um preço de oração, porque Deus nos deu a ferramenta. Mas quando a gente chegava lá no hospital, que luta que era para pregar o evangelho para uma pessoa. Vocês não sabem que luta que era. Faxineira estava passando chão no momento, médico tirava a gente do quarto, e nós não aceitamos aquilo, nós entramos para dentro com oração e pedindo a Deus graça. Irmão, a ferramenta ficou tão amolada, que a gente chegava lá, a gente não precisava de falar para as pessoas aceitar Jesus. É elas que pegavam a gente e arrastavam lá para dentro do hospital para entregar a vida para Cristo. Ferramenta preparada. Ferramenta preparada. Tem o ministério da palavra, empenha em fazer esse ministério ficar afiado, para gastar menos força na força do braço, porque foi a força do braço que fez com que o machado soltasse do cabo e ferisse o irmão. Deus não nos dá uma ferramenta para ferirmos as outras pessoas. Quando nós ferimos as outras pessoas, é porque a ferramenta, ela não está sendo trabalhada como Deus enviou ela para ser trabalhada. Se você tem o ministério de louvor, empenha em oração para fazer essa ferramenta ficar afiada. Se você está no ministério profético, afia essa ferramenta. É a ferramenta afiada que faz com que o ministério se desenvolva. Mas quando as ferramentas estão amoladas, nós não precisamos usar tanta força. Pessoas aqui sabem, vai cortar uma madeira com um machado cego. Vai cortar alguma coisa com um facão cego. Quando eu trabalhava com o Clóvis direto, as nossas ferramentas ficavam amoladinhas. Né, Clovão? Porque o trabalho fica mais leve. E não ferimos as outras pessoas. Tem aqui o meu amado irmão aqui, que trabalha no Ministério de Casais. O Ministério de Casais pode até dar ali, mas se pagar preço de oração, ver casal adentrando lá para dentro, chorando e querendo Jesus.
Deus está nos chamando a expandir esse lugar aqui, mas Ele não quer a nossa força carnal. Porque a força carnal fere, a força carnal machuca. Mas o Senhor está querendo ferramentas que Ele já nos deu. Foi igual aconteceu com esse rapaz em Eliseu. O machado caiu lá dentro do rio Jordão. Aí ele falou: o machado é emprestado. A ferramenta que nós temos, ela não é nossa. E se nós não cuidarmos dela, ela acaba se perdendo. Mas assim como Eliseu tocou naquelas águas com um pedaço de madeira, eu creio também que o nosso Jesus, que foi levantado ali naquele madeiro, ele tem o poder de trazer os dons de volta, as ferramentas de volta para quem perdeu. Você não foi chamado só para sentar em um banco. Você foi chamado para, junto com esse ministério chamado Igreja Batista Monte Sinai, expandir esse lugar aqui. E não estou só falando territorialmente, mas eu estou falando espiritualmente. Conhecendo o Senhor, para onde nós estamos indo, quem nós somos, qual é a nossa identidade. Porque somos chamados de pedras para oferecer sacrifício ao Senhor. Qual é o nosso papel dentro desse ministério sacerdotal? O que nós temos que fazer? Como nós temos que fazer? E é para isso que o Senhor tem nos chamado. Quando nós entramos dentro de um bosque para expandir esse lugar, para fazer crescer esse lugar, corre-se o risco de alguém ferir alguém. Mas temos que estar junto, próximo a essas cidades de refúgio, que fala de perdão. Perdão não é arrependimento. A Bíblia fala que as cidades de refúgio estavam para além, um pouco, do Jordão. Arrependimento é uma mudança de mente. Arrependimento é uma postura que você toma para mudar a sua condição de caminhar diante do Senhor. Agora, perdão é você decidir liberar o outro, perdoar o outro. Independente ou não, liberar perdão. Liberar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te machucou. Porque nessa expansão nós podemos correr o risco de um ferir o outro. Para fazer esse ambiente crescer. E o interessante é que no texto fala assim: olha, se o ambiente crescer, coloca mais cidades de refúgio. Mais pessoas trabalhando, a igreja crescendo, mais ambiente de arrependimento e de perdão. Você tem que ter o seu coração inclinado para o perdão. Você tem que ter o teu coração inclinado para entender que dentro dessa caminhada, dentro desse processo, dentro dessa expansão, nós podemos um ferir o outro, mas nós temos que ter a cidade de refúgio próximo da gente. Nós temos que entender que o perdão tem que ser algo acessível, algo próximo. Porque se você não entender e não aceitar, vai ser difícil a gente poder expandir, crescer. E o Senhor nos chama a essa realidade. O Senhor nos chama para esse tempo que se chama hoje. Eclesiastes, no capítulo 10, versos 10. Umas traduções falam ferro, outras falam machado. Se o machado está esbotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força aí. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Você sabe quem é que não quer que nós amolemos as nossas ferramentas? Em 1 Samuel, capítulo 13, versos 19. 1 Samuel 13, versos 19. Naquele tempo,
não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espada e lança. 20. Por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Os filisteus, o mundo não quer que a sua ferramenta fique afiada. O mundo não vai querer isso. Porque para amolar uma ferramenta, o que é que o ferreiro tinha que fazer? O ferreiro tinha que pegar a ferramenta, curvar-se e amolar. Quando ela estava mais ou menos boa, levava lá no fogo, para o ferro amolecer. Trazia de novo a ferramenta, colocava no suporte, ajoelhava. A nossa ferramenta é amolada quando nós curvamos e oramos ao Senhor. Quando nós buscamos força no fogo do Espírito. Quando nós entendemos que o Senhor tem nos chamado, não é para lutar na força do braço. A força do braço é muito boa, mas ela não produz resultado nenhum. Mas quando nós pegamos a ferramenta espiritual que Deus nos deu, se você ainda não entendeu qual é a sua ferramenta espiritual, temos vigílias aqui, de oração, temos culto na sexta-feira, que fala sobre isso, culto de oração. Desenvolva aquilo que Deus te deu. Desenvolva aquilo que Deus te deu. Quando eu tenho sonhos e eu não consigo decifrar na hora, eu tenho um irmão aqui que eu vou nele, é batata. O irmão, ele é igual José, ele fala assim as coisas que parece que ele estava dentro do nosso sonho. Você conhece esse irmão aqui na igreja? Não, né? Vou deixar em segredo. Senão não vai parar de bater na porta do irmão, não. É um homem de Deus. Nem parece que ele revela sonho, mas ele revela. É dom dele. É dom dele. Você tem ferramentas que Deus te deu, porque o Espírito de Deus mora em você. O Senhor falou conosco em Deuteronômio 19, nesse tempo que nós ficamos aqui em 72 horas de oração, jejum e pranto. Olha, eu vou fazer o reino crescer. Eu vou fazer o reino crescer. E preciso que o nosso coração esteja disponível ao perdão. Precisamos nos ajoelharmos e pedir a Deus, Senhor, que a minha ferramenta fique preparada. O mundo não vai querer isso não. O mundo não vai querer isso não. O sistema do mundo não vai querer que a sua ferramenta espiritual fique amolada. Mas se você está entendendo o propósito de Deus para nós nesses dias, nós precisamos que cada um de nós, irmãos, cada um de nós se empenhe em fazer a sua ferramenta ficar amolada. Se você ensina, esmere por ensinar. Rafael pregou sobre isso aqui hoje, a palavra verdadeira sem fermento. Se você canta, se você louva o Senhor, se você tem um ministério de adoração, se empenhe. Se você tem um ministério de batalha espiritual, deixa a sua ferramenta bem amolada. Se você vai fazer evangelismo, deixa a ferramenta bem preparada. Não faz de qualquer jeito, não faz de qualquer forma. Não é na força do braço. Não é na força do braço, mas é no poder da unção. É no poder da unção. Meu coração está mais esperançoso do que nunca. Meu coração está repleto de confiança naquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Olha o que Deus está fazendo nessa juventude. Olha o que Deus está fazendo na vida desses meninos. Olha o que Deus está fazendo nessa igreja, na Batista, Monte Sinai. Irmão, está dando alegria. Antigamente a gente vinha e rapidinho saía. Hoje está dando alegria. Os cultos acabam e o pessoal não está querendo ir embora. Fica os bolinhos conversando. A alegria está retornando de novo. Nas quartas-feiras está tendo que chamar o pessoal. Vamos, gente, vamos embora para fechar a igreja, porque senão não vai. Porque nós estamos trilhando um caminho certo.
nós entendemos a função sacerdotal. E precisamos de empenhar mais e mais. Eu queria, nesta noite, falar com você sobre a questão do seu dom, da ferramenta que Deus te deu. Tem uma ferramenta. Você tem algo que Deus te deu. E esse algo que Deus te deu, ele vai ser de benefício para a igreja. Vai ser de benefício para o povo de Deus. Às vezes nós focamos só no ministério pastoral, só no ministério de mestre, só no ministério evangelístico, só no ministério... Não, mas tem dons. A Eunice descobriu fazer teatro. Agora, pouco tempo que ela descobriu e está funcionando. Só Deus sabe que eu tenho passado com essa mulher em casa com esse teatro. Mas amém, está funcionando. Glória a Deus, o teatro incomoda. Qual a ferramenta que Deus te deu para embelezar esse corpo? Outro dia nós fomos a uma reunião ministerial, eu vi o irmão Luiz chorando pelo ministério. Eu vi o irmão Luiz chorando pelo ministério. Sabe, aquelas pessoas que a Bíblia fala que amavam o corpo de Jesus, e Jesus se revelava para elas de uma forma diferente, como José de Arimateia, que amava o corpo de Jesus. Não, eu quero pegar o corpo de Jesus e colocar na melhor cova. Ou aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro para ungir o corpo de Jesus, porque amava o corpo. Porque amava o corpo de Cristo. Chorar pelo seu ministério, isso é uma honra. Chorar por aquilo que Deus te confiou na sua mão é uma honra. O ministério está ali pronto, e Deus lá no céu fica observando, falando com o Espírito Santo, quem é que nós vamos colocar ali para melhor conduzir aquele grupo de pessoas. Aí Deus fala assim, não, pega aquela pessoa lá. Mas aquela pessoa lá está assim, não, pega ela e coloca dentro dela o espírito de sabedoria. Coloca nela uma unção de amor, coloca nela uma unção de direção, coloca nela uma unção que ela agrega aquelas pessoas que estão no ministério e dão um norte para aquelas pessoas. Isso é honra, chorar pelo ministério que Deus te deu. Chorar para esse trabalho lindo que Deus está fazendo no nosso meio. Se você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você, para essa igreja, irmão, se comprometa. Temos escolas dominicais aqui, com toda a licença da palavra, extraordinárias. Por que é extraordinárias? Porque o mestre, ele não está inclinando nem para a direita e nem está inclinando para a esquerda. Aquilo que a palavra está dizendo, ele fala. Deus não gosta de nada com fermento. É por isso que está sendo tremendo. E a gente tem sido edificado. Ouve-se dizer que se colocar uma escola dominical aqui, na Igreja Batista Monte Sinai, o povo não vem no culto à noite. Isso é mentira. Olha o povo aqui cheio. A igreja cheia. Porque a palavra de Deus nos alimenta, ela alegra o nosso coração. As toxinas da fraqueza, elas são arrancadas, irmãos, quando nós amamos a palavra de Deus. Foi 4 dias aqui chorando e cheio o ambiente. Saía um ambiente, entrava outro ambiente. Por quê? Porque Deus está agradando. Deus está agradando. Eu não tenho uma palavra espetacular para dizer nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração foi essa para você. E a palavra que Deus está dizendo para nós é essa. Nós não somos espetaculares, nós somos um corpo e cada um de nós é responsável para fazer essa glória de Deus se manifestar aqui. Cada um de nós tem uma ferramenta e essa ferramenta não pode ser utilizada na força do braço, na força da carne. Ela tem que ser utilizada moladinha, debaixo da oração, debaixo da renúncia. Está funcionando, vai começar a acontecer os milagres, vai acontecer de Deus começar a manifestar a glória dele no nosso meio. Vai acontecer. Vai acontecer.
Eu louvo a Deus por participar disso. Eu louvo a Deus por participar disso ainda como um pastor. Mas se eu tivesse também não sendo pastor, de forma alguma, irmãos, o meu coração estaria triste. Eu quero é participar, eu quero é falar. O Dex estava orando aqui na madrugada, ele falou assim: Senhor, nós não estamos buscando algo de ministério, nós queremos ver a tua face, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver, Deus, a tua presença. Só isso nos basta, só a tua presença, Senhor, preenche esse vazio, esse desejo da nossa alma. É Ele. É Ele, é Ele. Tem acesso ao seu coração para o perdão, porque vai precisar. Vai precisar. Às vezes eu vejo os ministérios vão crescer. Você está preparado para ter uma multiplicação no seu ministério? Você está preparado para ter uma multiplicação aonde o Senhor tem estabelecido você? Se prepara, porque Deus vai fazer no nosso meio aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui em Deuteronômio. Vai estabelecer algo sobrenatural na nossa vida. E para isso, eu quero que você entenda, irmãos. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por gentileza. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Efésios 4:32. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aquele que furtava, não furta. Efésios 4:32, sim. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Queridos, há uma direção de Deus aqui nesse lugar. Não somos maiores, não somos menores, nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. E você tem uma ferramenta, e essa ferramenta Deus está querendo usar neste tempo. Aquilo que Deus colocou no teu espírito, se envolva. Se envolva. Jesus também fala da cidade de refúgio como Ele próprio, porque quando nós vamos olhar as 6 cidades de refúgio, elas apontam para Jesus. Jesus é uma cidade de refúgio, para o cansado, para o oprimido, para a pessoa que está vivendo um tempo difícil da sua vida. Eu não sei se você se encontra assim nessa noite, mas se você se encontrar assim nesta noite, eu queria convidar você para vir aqui na frente, não para aceitar Jesus, porque eu sei que você já tem Jesus no seu coração, mas para receber força, alívio, alento, para continuar prosseguindo, para deixar dilatado o seu coração para o perdão, para amar esse irmão que está do seu lado, como diz o irmão Rafael, suporte, ajudá-lo, e que o Espírito de Deus nos guie nesse novo tempo que nós estamos passando. Vai ter às vezes alguma coisa no nosso meio, vai, porque nós não somos perfeitos, mas quando isso acontecer, recorra à cidade de refúgio, perdoa o seu irmão, esqueça e continua prosseguindo para o alvo, que é cortando lenha com a ferramenta que Deus te deu. E se a sua ferramenta estiver cega, vai para a oração, curva, pede a Deus misericórdia, amola essa ferramenta que Deus te deu.
É noite que o Senhor está falando no nosso coração algo muito importante. Ele quer mover junto conosco, ou nós movermos junto com Ele. Vamos mover junto com Deus, irmãos. Vamos mover junto com o nosso Pai, com o nosso coração quebrantado, agarrado às mãos dEle, ou Ele agarrado às nossas mãos. Vamos tocar esse lugar com o poder de Deus. Vamos tocar esse ambiente com aquilo que Deus já colocou na nossa mão, no nosso coração, no nosso espírito. Eu nem sei porque ainda não está acontecendo cura no nosso meio. Cura que eu falo é pessoas entrar aqui com cadeira de roda e as cadeiras de rodas ficarem aqui, muletas ficarem aqui. Tem um ambiente aqui, nesse ambiente chamado igreja, que está transpassando o nosso coração, está tocando no nosso íntimo. Como foi falado hoje, nessa madrugada, com Eliezer, há muitas profecias lançadas nesse ambiente. É antes de eu nascer, é antes de eu entender esse lugar aqui. Deus já tinha apontado para esse lugar, Ele tinha escolhido esse lugar aqui como a casa dele, como um povo diferenciado. Os sacerdotes do Senhor, você é um sacerdote de Deus. Deus te chamou nessa geração. Deus te chamou para essa geração. Deus te chamou para essa geração, para queimar incenso diante dEle, para trazer o céu para a terra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Para trazer o céu para a terra. Oh, meu Deus. Para trazer a tua presença para a terra, Senhor. Ai, irmãos, é muito mais do que nós possamos suportar. Vamos entrar para dentro desse bosque, com ferramentas preparadas, e vamos abrir caminho, para a glória de Deus envolver esse ambiente. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se você quiser vir aqui na frente renovar as suas forças espirituais, se você quiser vir aqui na frente amolar a sua ferramenta espiritual, eu não sei qual é a sua ferramenta. Deus sabe a ferramenta que Ele te deu. E ela precisa de ser amolada nesse tempo. Levanta, guerreiro de Deus. Levanta, mulher de Deus. Homem de Deus. É hora da ferramenta. Oh, repalaço de comando. Erebia subia. É tempo das ferramentas do Senhor serem amoladas. Eu quero conhecer Jesus. É tempo das ferramentas serem amoladas. É tempo das ferramentas serem forjadas no fogo. Eu quero conhecer Jesus. Oh, Deus Santo. Através do Teu Espírito, Senhor. Através da força do Teu Espírito, através da graça, Senhor, concedida através do sangue do teu Filho, através do poder do Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, vai trabalhando, Deus, no nosso coração nesta hora. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo, faz o fogo arder de novo, Deus, no coração. Faz o ministério, Deus, continuar brotando. Faz a água continuar jorrando do interior, Senhor.
Faz o Espírito, Senhor, ter intimidade, ter comunhão, em nome de Jesus. E nem se merece o Amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. meu amado. Batiza com teu Espírito, Senhor. Envolve no teu Espírito, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus. Envolve para a glória do teu nome. Envolve, Senhor, para a glória do Senhor ser manifestada. Nós queremos expandir este lugar no teu nome. Nós queremos, Senhor, fazer o teu nome ser conhecido nos quatro cantos deste lugar. Nos quatro cantos deste lugar, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. O Senhor é o único que pode restaurar, ó Deus. Restaurar, Senhor, as ferramentas, os ministérios. Forjar o coração, Senhor, na amplitude da adoração. Moldar o nosso coração, Senhor, para este tempo. Homens e mulheres exercendo, Senhor, a sua unção sacerdotal, o seu chamado ministerial. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Renova, Deus, o coração do teu povo. Renova, Senhor, o espírito do teu povo. A tua palavra diz que a árvore cortada somente ao cheiro das águas, ela voltará a brotar de novo. Faz brotar de novo, Senhor. Faz brotar de novo o teu renovo, a tua chamada, o poder do fogo, Senhor, dos teus profetas, das tuas profetisas. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Nós oramos pelo teu povo, Senhor. Nós oramos pela tua igreja. Tira tudo, Senhor, do coração que atrapalha te servir. Deus, em nome de Jesus, revela no coração, Senhor, de cada irmão que parou na caminhada, que a voz daquela que toca no nosso coração está chamando de novo. Está chamando de novo. Em nome de Jesus, que o machado volta, Senhor, ao cabo. Que a ferramenta volte, Senhor, ao trabalho. Que o teu Espírito volte a falar. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, o espírito do teu povo, da tua igreja, dos teus guerreiros e das tuas guerreiras. Por amor do teu santo nome, nós oramos ao Senhor nesta hora, te agradecendo por essa porção, pela tua palavra, pelo teu renovo aqui nesse lugar. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, por isso que nós falamos. Eu acredito, por isso, Senhor, é que nós profetizamos.
porque nós estamos profetizando é no teu nome, o nome sobre todo nome. Glória ao teu nome, Senhor. Dê uma salva de palma para Jesus. Oh, glória. Aleluias. Louvado é o nome de Jesus. Há alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Cristo? Há alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Cristo e fazer parte deste exército do Senhor, dessa cidade de refúgio que é a igreja, que também é Jesus? Louvado é o nome do Senhor. Assim sendo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a graça de Jesus, o Filho de Deus, seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Uma salva de palma e abraça o teu irmão de lado. Fala com ele: eu estou junto com você. Abraça o teu irmão. Nós vamos ganhar esse lugar para Jesus, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão, abençoa ele. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor.